Então vamos lá. Na aula anterior, que foi a da sexta-feira, demos início ao caderno de atividades aqui de agosto com a primeira atividade. Não é uma atividade muito fácil, né? Daquelas muito fácil que a pessoa pega logo assim de cara na primeira aula. É uma atividade, é um assunto que requer bastante atenção, porque como a gente está explicando 4 tipos de uso do porquê, então requer bastante atenção, né? Mas não é um assunto que é muito difícil também de entender, né? Se for tirando as dúvidas devagarinho, explicando devagar, então vai dar para entender bem de boa mesmo. Aí o resto para aprender é a aplicação no dia a dia, né? A aplicação no uso da escrita, principalmente no uso da escrita, né? Porque na oralidade, né, que é na fala, a gente não sente muito essa diferença de uso dos porquês, não. Mas na escrita tem, tanto do ponto de vista ortográfico, né, que é a forma como se escreve cada uma, como no sentido também, né? A forma como eu aplico o porquê separado com acento ou sem acento, ele interfere no sentido de uma resposta aí na escrita de um texto. Aí, só quem estava presente era Romerito, né? E a gente viu os 2 primeiros porquês. Foi isso, Romerito? Foi sim. Foi o porquê separado, sem o acento, e o porquê junto, sem o acento. Aí, assim, se der tempo nessa aula, hoje a gente termina a explicação todinha e já entra no exercício. É isso? Então vamos lá. Deixa eu colocar um aviso aqui porque eu deixei uma panela no fogo ali, com um negócio ali cozinhando. Aí se eu não me ligar, a água seca e a comida fica queimada ali. Como já aconteceu outras vezes aqui. A mulher deu toda a bexiga comigo depois. É. Ei, vamos lá. A tua sala de aula frente à cozinha. Oi? A tua sala de aula frente à cozinha. Já tá aqui já. Então vamos lá. Como eu tinha dito na aula anterior, né? Aqui está uma imagem em que há uma pessoa com dúvida em que tipo de porquê ela deve usar, né? Ou qual é a função de cada uma. Isso realmente, na prática, isso causa muita dúvida na hora de a pessoa escrever. Principalmente quando é uma pessoa que não tem ainda tanta familiaridade na escrita, né? Mas nada que não seja impossível de aprender, né? Então, assim, de forma geral, né, os 4 tipos de porquês eles são usados na escrita. Esse primeiro aqui que foi o que nós estudamos na semana anterior, sexta-feira da semana passada, ele assim, de forma geral, para que é que esse tipo de porquê aqui, ó, vou até sublinhá-lo aqui, porque é que esse danadinho aqui ele deve ser usado. Vamos lá, de forma bem direta. Toda vez que eu vou estabelecer, melhor, toda vez que eu vou fazer uma pergunta bem direta, por que isso? Por que aquilo? Né? Então, esse tipo de porquê ele vem no início da frase interrogativa. Né? É quando nós dizemos que é uma frase interrogativa direta, que é aquela que você faz a pergunta diretamente e já usa no início já com o porquê, né? Como por exemplo, o aluno chegou atrasado. Aí ele faz assim: professora, posso entrar? Aí a professora diz: por que você chegou atrasado, Joãozinho? Aí olha só, ela já faz uma pergunta direta a ele e já usando o porquê no início. Porque ela está fazendo uma pergunta. Agora, se ela fizesse uma pergunta e usasse o porquê no meio, né? Essa frase aí seria uma interrogativa indireta. Porque ela não está usando o porquê na frente, lá no início da frase. Ela está usando o porquê no meio da frase. Que é basicamente isso aqui que eu estou explicando.
Só para não ter que ler isso aqui, tudo da forma que está aqui. Então eu estou explicando dessa forma bem espontânea. Até aí, tá dando para entender? Tá certo. Tranquilo? Pronto, então vamos lá. Sendo que esse tipo de porquê aqui, ele ainda pode ser substituído por outros dois termos. Ele pode ser substituído por, ou melhor, pelo uso de por qual e ainda pelo uso de pelo qual. Aqui embaixo eu tenho três exemplos. Os quais eu posso alterar esse porquê aqui, né? Em determinado momento eu posso alterar por pelo qual. Certo? E em determinado momento pode ser que eu não possa alterar, porque senão não vai caber aí o sentido ao qual eu quero empregar. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só, nessas três frases aqui embaixo, né? Todas elas estão com... Todas não. Duas delas estão com uma pergunta direta, que é quando eu uso o porquê logo aqui na frente. E somente essa terceira aqui é que está com o porquê no meio da frase, indicando que é uma interrogativa indireta. Aqui embaixo é que eu vou ter o uso do porquê e eu posso trocar por qual ou pelo qual, certo? Vamos devagar, vamos primeiro para cá. Tá aqui o primeiro exemplo. Frase interrogativa indireta. Vou até colocar aqui na frente. Então, parêntese e colocar aqui indicando que ela é uma frase interrogativa. Melhor, é direta. Eu falei indireta, mas é direta. Essa frase ela é uma frase interrogativa direta. Justamente porque eu estou usando esse danadinho aqui na frente da frase interrogativa. Da mesma forma aqui, ó. Por que isto é tão caro? A pergunta, né? Está sendo uma interrogativa indireta, por isso que o porquê ele vem na frente. Tá aqui. Vou colocar a informação aqui na frente de que ela é uma frase interrogativa direta. Se vocês estiverem com material aí, pode ir colocando, viu? Pode ir colocando no material. Eu esqueci até de perguntar. Ivonaldo, pegou o material? Peguei sim, professor. Tá comigo. Pegou? Então, beleza. É o Esse caderno outro 5, né? tipo... Caderno 5. É esse mesmo, caderno 5. Aqui está. Queria saber por que você não me telefonou ontem. Isso aqui também é uma frase interrogativa, sendo que ela é indireta. Eu não sei por que não foi colocado o acento da interrogação aqui, mas eu vou colocar. Vou colocar porque senão fica errado aí, se não tiver. Pronto. Tá aí a interrogação. E aqui vai ser uma interrogativa indireta. Coloca aí no material de vocês. Indireta. Interrogativa indireta. Queria saber por que você não me telefonou ontem. Tá fazendo uma pergunta. Agora de forma indireta, porque a frase aí ela é uma interrogativa indireta e por isso o uso do porquê está aí no meio. Se lembre que é um porquê que vem separado, tá certo? Ele não vem juntinho aqui, o R da letra Q não vem junto, eles vêm separado e sem o acento circunflexo.
Quando é que eu vou ter agora esse tipo de porquê trocado pelos termos por qual ou pelo qual? Por qual e pelo qual. Por qual, tá aqui, ó. Por qual e pelo qual. Em que situação eu vou poder trocar um pelo outro? Da seguinte forma. Tá aqui, ó. O local por que passei é muito bonito. Sempre que esse tipo de porquê estiver sendo usado numa frase afirmativa, não sendo interrogativa, viu, gente? Se ele estiver sendo usado numa frase que seja afirmativa, vocês poderão trocar o uso do porquê, que é separado, pela expressão por qual. Ou melhor, por qual é. Por qual. Isso mesmo. Tá aqui, ó. A mesma frase, sendo que com o porquê trocado pelo termo por qual. Olha só como ela estava antes, né? O local por que passei é muito bonito. Isso é uma frase afirmativa. Trocando esse porquê aqui pela expressão por qual, fica: o local por qual passei é muito bonito. Ou seja, em termos de sentido, a frase não mudou nada. Ela continua sendo uma frase afirmativa. Enquanto que a outra anterior, a que a gente viu aqui, ó, as que a gente viu aqui, elas são interrogativas. Primeiro porque o porquê veio na frente e veio na forma de pergunta. E no final tem o sinal de interrogação, não é? Indicando que isso é uma pergunta. Nesse caso aqui, em que o porquê vem na frente, eu não posso trocar ele pelos termos por qual ou pelo qual. Não posso trocar, senão ela perde a característica de pergunta. E fica inclusive esquisito, né? Fica esquisito, porque se eu disser assim: por qual ele não voltou mais? Olha só como fica estranho. Por qual ele não voltou mais? Parece até que é uma criança que está perguntando e é uma criança que não sabe usar ainda as palavras para poder inserir em um contexto em que tem que ser uma pergunta, tem que ser uma interrogação. Aí por isso que não dá para usar aqui numa frase interrogativa os termos por qual e pelo qual. Necessariamente aqui tem que ser o porquê mesmo. Já que nesses três exemplos aqui abaixo eu posso trocar um por outro, desde que as frases sejam frases afirmativas. Outro exemplo aqui, ó. A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. Também é uma frase. Aí essa aqui ela já é uma frase negativa. Por causa da presença do não aqui, ó. A presença do não. Aí nesse caso eu posso trocar o uso do porquê aqui, ó, que está aqui, pela expressão pela qual. Pela qual. E por que aqui está pela e não pelo? Porque se lembre, toda vez que o substantivo for feminino, a próxima palavra ligada a ela tem que ser feminina também. Isso é um princípio da concordância. Que é o que? Se o substantivo for feminino, o próximo termo que concorda com ele tem que ser feminino também. Que é chamado de concordância nominal. Então, ó,
vai para o feminino também. Por isso que aqui é pela e não pelo. A razão por que sobra sempre para mim eu não sei. Aí trocando esse porquê aqui, fica: a razão pela qual sobra sempre para mim, eu não sei. Vou colocar a informação aqui para vocês. Troca-se o tipo, melhor, troca-se o porquê, vou botar até inclusive entre aspas, né? Aqui. Troca-se o porquê por qual. Por se tratar de uma frase afirmativa. Afirmativa. Sempre que for uma frase afirmativa, esse porquê é possível que ele venha no meio. No meio ou depois, né? Depois do substantivo. Esse daqui vai ficar assim: troca-se o porquê aspas por pela qual pela qual por se tratar de frase negativa. Frase negativa. E a última? O último exemplo. Não sei o motivo por que as pessoas têm dúvidas. Aqui veio bem no meio desta vez. Não sei o motivo por que as pessoas têm dúvidas. Também é uma frase negativa. Trocando esse porquê aqui, pode ser por pelo qual. Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvida. Então olha ele aqui, ó. Desta vez aqui ele está pelo e não pela. Justamente porque aqui, ó, o substantivo desta vez é masculino. Se o substantivo for masculino, aqui, pelo princípio da concordância, tem que ser masculino também. Vamos lá, bota aí. Troca-se o porquê por, abre
abre aspas, pelo qual, fecha aspas, por se tratar, agora que eu vi aqui, ó, tá faltando um R aqui, um R aqui e um R aqui. Se tratar, o verbo tem que ficar no infinitivo. Por se tratar de frase negativa. Quem é que tá chamando aqui no WhatsApp, hein? Será que é... Ah, não, né, pessoal? É perturbação mesmo aqui de outras pessoas mesmo. Pronto, botei no silencioso. Até aqui tá tranquilo? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quando começar a praticar, você vai ver como é que é fácil. Porque às vezes na teoria é um pouco complicado, mas quando a gente começa a colocar em prática, aí fica mais fácil. Agora a gente vai ver outro tipo de porquê. Esse aqui é mais fácil. Esse tipo de porquê aqui, tá aqui esse danadinho. Por que é que ele se usa? É bem simples. Toda vez que você vai dar uma resposta, você usa o porquê. Esse aqui. Junto e sem acento circunflexo. Tá aqui a explicação. Usa-se o porquê, que é esse aqui, escrito junto e sem acento, em respostas. Ou seja, se lembram lá da pergunta que a professora fez a Joãozinho? Joãozinho, por que você chegou atrasado? Aí ele vai dar a resposta à professora, justamente usando um porquê. Aí ele vai dizer, porque eu me acordei tarde. Ah, porque deu caganeira. Ah, professora, deu um desarranjo na minha barriga e eu fui cagar. Por isso que eu me atrasei. Ou se não, Joãozinho, por que você chegou atrasado? Porque eu fui dormir tarde. Então sempre que o porquê ele for usado para emitir uma resposta, ele é usado dessa forma aqui que vocês estão vendo. Aí vocês podem perguntar, professor, é só isso que é usado esse tipo de porquê? Aí eu vou dizer, ainda não. Não, ele não é usado só aí não. Também ele é usado quando você vai fazer uma explicação. Quando você vai explicar alguma coisa. Aí você, inclusive, pode trocar esse tipo de porquê por essa palavra aqui, ó. Pois. O porquê pode ser substituído pela palavra pois. E em alguns determinados casos, pelas expressões para que e uma vez que. Vamos ver alguns exemplos para começar clareando. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Aqui está explicando ou não? Tá. Sim. Então ele está explicando. Explicando porque não foi à escola. Leve o casaco porque está frio. Esse uso do porquê aqui
Tá explicando ou tá dando uma resposta? A resposta. Explicando. Tá explicando. Como se fosse uma mãe falando para o filho aí, né? Leve o casaco porque está frio. Não precisa. Ô, professor, Diga. fala de cima, é a de cima logo. Como é? Não fui à escola porque fiquei doente. É uma explicação aqui. E essa também é uma explicação? É, Explicando? é. A de cima é uma explicação, a de baixo também. Agora, essa de cima, ela pode também ser uma resposta. A de baixo não, a de baixo não é resposta não, a de baixo é uma explicação. Porque aqui, por que é que ela pode ser os dois? Vamos lá. Se você chega e ninguém faz pergunta nenhuma, aí você chega assim, ó gente, não vim trabalhar ontem porque fiquei doente. Já vou logo dizendo para ninguém perguntar. Isso é uma explicação. Não é uma resposta porque ninguém fez a pergunta a ele. Só passa a ser resposta se tiver uma pergunta. Entendi. Agora, por que é que pode ser pergunta também essa aqui, ó? Essa daqui. Por que é que ela pode ser pergunta? Porque alguém pode ter perguntado ou pode perguntar. Dizer assim, fulano, tu foi para a escola ontem? E a pessoa dizer assim, não fui à escola ontem porque fiquei doente. Então ele está dando uma resposta. Ao mesmo tempo dessa resposta ele está explicando também por que não foi ontem. Por qual motivo não foi. Agora só vai ser resposta se tiver uma pergunta. A explicação aqui, no caso, ela pode ser tanto resposta como explicação. Mas para ser resposta tem que ter uma pergunta. Para ser uma explicação, não necessariamente tem que ter uma resposta. Ou não necessariamente tem que ter uma pergunta. Se você chega e você explica espontaneamente, antes que alguém pergunte, então você está explicando. Aí você usa o porquê. Esse tipo de porquê aqui, né? E não aquele primeiro que a gente viu. Essa é a diferença mais básica entre os dois, entre o porquê que é separado e o porquê que é junto. Essa é a mais básica que tem. E eu sempre ensino os meus alunos assim. Gente, quando vocês forem fazer uma pergunta, porquê separado. Quando for responder a pergunta, certo? Então, ó, porquê junto. Mesmo assim, tem aluno que chega no 9º ano e ainda escreve a maldita da resposta com porquê separado. Meu amigo, é de eu dar um troço na hora. Eu chego, faço assim no cabelo assim, ó. Teve uma vez que eu peguei o caderno do aluna, aí eu fui corrigir, né? Meu amigo, ela botou tanto porquê na resposta dela, né? Tanto porquê separado que eu fiz assim com o meu cabelo assim, eu fiz assim, ó. Aí todo mundo pensou que eu tinha surtado, né? Todo mundo pensou que eu tinha surtado na sala de aula. Que eu tava ficando doido. Aí teve um aluno que fez assim, oxe, professor, tá ficando doido, é? Eu digo assim, meu amigo, isso aqui é pra surtar. Vocês estão no 9º ano. No 9º ano. E vocês ainda não aprenderam a escrever a diferença de porquê junto e porquê separado. Aí eu disse assim, isso daqui eu dei essa aula aqui pra vocês ano passado. Ano passado eu dei essa aula aqui pra vocês e vocês não aprenderam. Aí eles ficam assim, com a cara de rapariga, só assim. Passando a cabeça, dando uma de doido assim. Aí tem um ou outro que faz assim, professor, é porque a gente é burro mesmo. Aí dá vontade de dizer assim, só tá faltando
Só tá faltando o rabinho o rabinho de burro mesmo pra vocês. Meu amigo, lá é de lascar, viu? É porque, professor, da idade dele, sei não, eu acho que é mais fácil encaixar assim uma frase. Seria mais fácil na idade deles, porque eles têm mais tempo para estudar, né? É, tem aquele dia de comer, tem aquele dia de vestir, beber, e a Justamente. gente tem que É, ralar num canto, ralar no outro e pois é, complicado. pois é. Quando é no caso da turma da EJA, eu ainda entendo, porque vocês passam o dia trabalhando. Mas eles que têm o tempo todinho livre para estudar, meu amigo, não é brinquedo não. Pois é. E deixa eu só aqui rapidinho, acho que eu vou desligar o fogo. Agora, Desligar o fogo aqui, senão o negócio vai. E agora? Já torrou. É rapidinho, viu? não vai torrar, né? É rapidinho. É VaptVupt. A outra. Deixa eu ver. Tem mais um exemplo. Pensei que já era esse aqui de baixo. Mas ainda tem mais um exemplo. Aqui embaixo, ó. Não preciso mais de exemplos. Porque já entendi. Então aqui. Outra vez uso do porquê junto e sem acento. E aí, tá dando para compreender a diferença de um para o outro? Nos exercícios eu acho que vai ficar bem mais fácil para vocês. Então, vamos trabalhar. Só para trabalhar aqui, professor. É a Diga. resposta. Ela é. Cadê aqui? A resposta ela é junta, né? Porque Toda vez que você vai construir uma resposta, aí você usa o porquê junto. Quando você vai escrever uma pergunta, você escreve o porquê separado. Separado e sem o acento. resposta separada. Por quê? Não, resposta é junto. Quando for para resposta, porquê junto. Quando for para fazer pergunta, porquê separado. Tá, então deixa eu botar aqui. Por quê? Tá separado. E junto, né? E por quê? Junto tem que ser. Para respostas. Pode prosseguir. Pronto. Agora a gente chega ao terceiro tipo de uso dos porquês, que é esse danadinho aqui. Esse aqui é fácil também. Esse é fácil também. Como é que usa ele? Vamos. Esse eu achei o mais fácil. Usa-se o porquê escrito aqui dessa forma, tá vendo? Ó? Junto não, né? Separado e dessa vez, ó, com um acentozinho circunflexo. Estão vendo o acento circunflexo nele? Então, Ó, deixa eu botar aqui bem. Botar a lupa. Opa, pera aí. Vem pra cá, rapaz. Estão vendo aqui agora? Pronto. Olha o acento aqui, ó. O acento aqui em cima do E. Deu pra ver? eu. Pronto. Esse aqui. Esse daqui. Ele se usa da seguinte forma. Esse daqui ele é usado para fazer perguntas. Também, para fazer pergunta também. Mas ao contrário do outro, esse daí ele vem lá no final. Tá dando para vocês verem aí? Eu acho que aconteceu um problema aqui e apagou aqui para mim. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Pronto. Então olha só.
Usa-se o porquê separado e com acento circunflexo em perguntas no fim das frases interrogativas diretas ou de maneira isolada. Antes de um ponto, mantém o sentido interrogativo ou exclamativo. Isso aqui vocês sublinhem aí no material de vocês. Interrogativas diretas ou de maneira isolada. De maneira isolada é quando ele vem depois de uma vírgula. Então vamos lá. Tá aqui. Esse meu computador de vez em quando o bicho tá com safadeza. Fica uma lentidão da molesta. Tá aqui o exemplo. Não, cadê? Tá aqui. O almoço não foi servido por quê? É uma pergunta. E esse tipo de porquê aqui, ele vem no finalzinho. Aí justamente por ele vir no final, ele vem separado e sem acento. Aí você pode estar pensando, professor, mas qual é a diferença dele para o primeiro? É simples. Eu tô vendo aqui agora. O primeiro que a gente viu, ele é separado e sem acento. E vem no início de uma frase interrogativa ou no meio. Esse daqui, ele é separado e com acento e ele vem lá no final de uma frase interrogativa. Se ele vier de forma direta, ele vai ser colocado lá no finalzinho e antes desse porquê não vem vírgula, não vem outra interrogação, não vem nada. Quando ele é colocado de forma isolada, então ele é desse jeito que está aqui, ó. Tanto nesse exemplo 2 aqui, quanto no exemplo 3. Aqui no segundo exemplo. Andar a pé? Por quê? Aqui ele já veio isolado porque antes tem uma vírgula, né? Andar a pé? Por quê? Pelo fato de ter vindo lá no final, então separado e com o acento circunflexo. E aqui, essa outra aqui agora, ó, não vai errar mais. Por quê? Melhor, isso é uma pergunta também, né? Não vai errar mais? Por quê? Então ele veio justamente depois de uma pergunta. Ele veio depois de uma pergunta e fazendo uma pergunta também. Não vai errar mais? Por quê? Tá aqui. É difícil de compreender a diferença entre esse aqui e o primeiro? Não, senhor. Até aqui tá fácil. Agora vamos lá, vou complicar a situação agora, hein? Aí esse caso aqui pode ser que o menino vá comprar pão e volte com sabão. Aí já pode acontecer isso aí? Aqui pode acontecer. Pode. Pode acontecer da mãe do menino manda ele comprar pão. Ele vê uma briga de cachorro e voltar com sabão. Rapaz, eu esqueci mais nunca. Esse Ronaldo é uma onda. A briga de cachorro não, mas isso já aconteceu comigo. Pronto, tá aqui, viu? Usa-se esse tipo de porquê aqui, junto e com acento, quando ele possuir o valor de substantivo na frase. Quando ele possuir valor de substantivo na frase.
e significa motivo ou razão. Ele aparece nas sentenças precedido de artigo, de pronome, precedido de artigo, precedido de pronome, precedido de adjetivo ou precedido de numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Esse aqui é o que vai dar um nó na cabeça de vocês. Mas fiquem tranquilos porque ele é o que menos a gente usa. Quem usa mais esse tipo de porquê é o pessoal que costuma falar de forma mais explicada, de forma mais polida. Aí é quem vai usar esse tipo de porquê. Inclusive eu acho que vocês já usaram, mas é aquela coisa, a gente não fica pensando se está usando certo, se está usando errado. A gente simplesmente é o usuário da língua. Mas acredito que vocês já falaram isso. Vamos lá. Eita, meu sistema está ficando lento de novo, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Pronto, acho que já está uma posição boa para ver. Exemplos. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Toda vez que eu estiver me expressando no sentido de querer saber o motivo de alguma coisa ou a razão, aí eu posso usar o porquê. Como é que se você colocar o tipo de porquê aqui, algum tipo de porquê, e você quiser saber se está certo ou se está errado, é só você pensar assim. O professor explicou que toda vez que expressar razão ou motivo de alguma coisa, aí sim é porque junto e com acento circunflexo. Pronto, acabou a dúvida. Acabou essa dúvida. Acredito que vocês, como pais, vocês já devem ter falado para o menino de vocês, né? O filho de vocês ou filha. Ei, moço, venha cá. Eu quero saber o porquê de você ter saído sem eu dar ordem. Eu quero saber o porquê de você não querer tomar banho. Na hora certa. Então, toda vez que você usa essa expressão, eu queria saber o porquê. Eu queria saber o porquê disso. Eu queria saber o porquê que você não pagou. Eu queria saber o porquê de você não ter estudado a matéria que o professor passou. Então, toda vez que você se expressar no sentido de querer saber o motivo ou a razão, então é esse tipo de porquê aí. Esse aqui que vocês estão vendo. Detalhe, ele sempre vai vir com esse O na frente, porque o O é o artigo. O O é o artigo definido. E foi o que nós estudamos há algumas semanas atrás. O artigo definido. Se lembra de artigo definido, né? Pronto. Então, toda vez que você expressar motivo, ou razão, aí sim você pode trocar
pelo porquê junto e com acento circunflexo. Ivonaldo, fale essa primeira frase aí, trocando esse tipo de porquê pela palavra razão ou motivo, e veja se altera o sentido. Deixa eu ver. Não, eu vou falar do jeito que ela é, né? É. Você só vai trocar o porquê aqui pela palavra motivo ou razão. Eita, será? Minha mãe do gato. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Essa frase, né? É. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Agora troque o termo o porquê aí pela palavra motivo ou razão. Não foi explicado o motivo de tanto barulho na noite de ontem. É isso? Isso. Tem o mesmo sentido ou não tem? Tem o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Porque quando você diz assim, não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem, você está querendo justamente dizer o quê? Não foi explicado o motivo ou a razão pela qual teve tanto barulho na noite de ontem. Então, toda vez que for que esse tipo de porquê aí ele expressar a palavra motivo ou razão, então é justamente esse danadinho aqui que vai no meio da frase. E não o outro irmão dele. O irmão seria o que é junto, né? O porquê junto, sem acento. Então é isso. Eu disse a vocês que ia complicar, mas não quer dizer que ia complicar não, né? Talvez seria complicado justamente porque isso aqui tudinho, quando a gente lê isso aqui, ó, essa parte aqui todinha, aí isso pode causar uma confusão na cabeça da pessoa. Aqui diz, ó, quando ele possuir o valor de substantivo na frase. Justamente é porque é o seguinte, a palavra motivo aqui, ou a palavra razão, as duas elas são substantivos. Elas são substantivos abstratos. Já ouviram falar, né? Substantivo abstrato? Rapaz, eu acho que faz tempo, mas já ouvi falar. Eu acho que a gente falou nisso aí, foi lá no início do ano. Substantivo. Tem substantivo simples, tem um substantivo composto. Aí tem um substantivo comum, tem o próprio. Aí tem substantivo abstrato, tem um substantivo concreto. Tem substantivo derivado e o substantivo primitivo. Qualquer dia desse eu dou uma revisão dessa aula sobre substantivo para vocês, novamente. Aí, ó, essa regrinha aqui vai valer para todos os três, viu? Aqui. Vai valer para todos os três. Número 2 aqui, ó. Exemplo 2. Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Aí se eu troco isso aqui, ó, pela palavra motivo ou pela palavra razão, fica assim. Queria entender a razão de isto estar acontecendo. Ou se não, queria entender o motivo de isto estar acontecendo. Tem o mesmo sentido. Aqui o terceiro exemplo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? Que é uma pergunta. Esse porquê ele veio no meio. Mas a questão é,
ele não veio separado, justamente pelo fato de querer saber o motivo. Por isso que ele veio junto e com o acento circunflexo. Porque ele quer saber o motivo, a razão. Por isso que ele veio aí junto e com acento. E não veio separado, como os outros. Como os outros aí que a gente viu anteriormente. Mesmo sendo uma pergunta, né? Mas é porque aqui ele quer saber o motivo. É por isso que ele fica assim. E aí, trouxe pão ou trouxe sabão? Rapaz, tá pão misturado com sabão. Tá? Eita, moleque. Dá pra trazer um pouquinho de cada, né, mano? Mas vamos devagar. Vamos ver. Vamos para os exercícios agora e vamos ver como é que a gente vai se sair. Vamos ver como é que vocês vão se sair no exercício. Aqui tá um pequeno resumo. Para resumir, está aqui o uso dos porquês. Esse daqui, que é o separado e sem acento, se usa para quê? Pergunta. Se usa para pergunta. Pergunta. Qual é a pergunta que tá aí? Por que foi embora? Por que foi embora? Então olha aqui, ele escrevendo, tá vendo? Na forma como se escreve. Por que foi embora? Esse daqui agora. Usado para quê? A resposta. Para a resposta. Porque choveu. Pois é. Claro que se tem uma pergunta, então tem que ter uma resposta, né? Tá aqui, ó. Por que foi embora? Aí qual foi a resposta que a pessoa deu? Porque choveu. Aqui a resposta. Porque choveu. Essa daqui seria a resposta dessa pergunta. Porque choveu. Por isso que a pessoa foi embora. E aqui, separado com o acento. Em que momento se usa? Fim de frase. Qual é o exemplo? Atrasaram por quê? Isso. Atrasaram por quê? E por fim, junto e com o acento. Se usa quando ele, né, esse rapaz aqui, ele tem o valor de substantivo, que é justamente quando ele expressa as palavras motivo ou razão. Você sabe o porquê disso? Você sabe o motivo disso? Você sabe a razão disso? Aqui a frase aqui ela tá afirmativa, tá entendendo? Ela tá afirmativa. Você sabe o motivo disso. Você sabe a razão disso. Você sabe o porquê disso. E agora a gente vai chegando aqui para os exercícios. Terminar com os exercícios. Tá aqui a tirinha. Nesse primeiro quadrinho, o moleque faz assim: porque sim. Aí a menina pergunta assim. Aliás, ela diz: porque sim não é resposta. Aí ele fala: por que não? Aí ela:
Ela bota a mão assim na cabeça e fala assim: por que não? Porque não é pergunta. Aí ele vai, já tá chateado, ele faz: por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz. Ou seja, no final ele acaba acertando tudo, né? Aí ela faz: agora sim. Agora sim. Aí a gente chega aqui na nossa primeira questão. Sobre a tirinha acima, responda. No primeiro quadrinho, o personagem responde uma pergunta usando um dos 4 tipos de porquês. Essa resposta está correta? Justifique. O primeiro quadrinho é esse. Isso aqui, ó. Esse primeiro uso do porquê aqui, ele usou para dar uma resposta. Mas tá certo? Não. Não. Não tá. Porque esse daqui se usa para perguntar e não para responder. Então, a gente primeiro bota não. Qual é a justificativa? Desta vez a gente vai usar o porquê aqui, viu? Eu botei o porquê junto, sem acento. Isso. Não, Porque justamente é uma resposta, tá vendo? Porque o personagem fez uma pergunta. Fez uma pergunta e não uma resposta. Porque o personagem fez uma pergunta e não uma resposta. Tranquilo? Tranquilo. Vamos passar para a próxima. Aumentar a fonte aqui para deixar bem grande. No último quadrinho, o efeito de humor é causado por qual situação? O último quadrinho é esse aqui. Por qual situação? Oi? O último quadrinho é esse daqui. É esse aqui, ó. Qual é o efeito de humor causado aí, no último quadrinho? Por qual situação? Tô achando que a mulher esqueceu de coisar o negócio aqui, quer ver? Tô vendo a hora que essa macaxeira tomar hoje. Tá sentindo já o cheiro. Eita, rapaz. Por quê? Oi, Disse? Meu amigo. esqueceu. A bicha já tava com um dedo d'água, meu amigo. Eu disse a ela, disse, amor, desliga aí daqui a 10 minutos. Ela tá certo. Você quer queimar o negócio, né? Já pensasse.
Você ia rapar a panela hoje, viu? Ô, vigia. Envolvia da panela. Ela ia rapar a panela hoje. Como é que é? Você ia rapar a panela. É, não mandou eu rapar a panela da outra vez? Pronto, quem ia rapar a panela seria você dessa vez. Não, queimou não. Vamos lá. No último quadrinho, o efeito de humor é causado por qual situação? O efeito de humor é causado pelo fato de o personagem falar os porquês corretamente. Corretamente. Na frente de sua amiga. Hoje eu tô dando aula só para a turma de vocês. Para a turma do ciclo 4 eu não tô dando aula não. Vou só mandar o material para eles. É porque a turma de vocês estava mais atrasada. E a turma de vocês necessita mais assim de a gente fazer mais uma pausa, né, por conta dos horários aí dos demais, que às vezes não dá. Esse assunto aqui eu comecei sexta-feira passada, mas não deu para terminar, teve que pular para hoje. Tá tranquilo aí? Posso passar para a próxima? Pode. Vamos lá, número 2. Preencha corretamente os espaços em branco usando os 4 tipos de porquês aí. Agora vamos lá. Não fui à aula porque fiquei doente. Porque junto e sem acento. Porque junto e sem o acento. Isso. Olha aí, tá vendo? Letra B. Letra B. Porque separado e sem acento. Porque separado e sem o acento. É uma pergunta. Lembrando que a letra inicial é maiúscula, hein? Por ser o início de uma frase. Estamos muito próximos do porquê desse comportamento. Eita, agora O bicho pega. o bicho pega. Estamos muito próximos do porquê desse comportamento. Olha, professor, eu gosto de falar a verdade, viu? Esse porquê aí eu fiz
junto e com acento. É ele mesmo. É ele mesmo. Agora eu não fico com segurança. É ele mesmo. Agora eu não fico com segurança, não. Vou pedir. É ele mesmo. Porque se você trocar ele e botar a palavra motivo aí, ela cabe direitinho. Estamos muito próximos do motivo desse comportamento. Pera Se aí. você usar a palavra motivo e ela couber direitinho no sentido expresso aqui da frase, pode empurrar o porquê junto com o acento aqui, que é ele direitinho aqui. Motivo e razão. Não tem bronca. É ele. É ele sim. Vamos para o próximo. Quando chegarmos, saberemos o porquê dessas dores. O senhor explicou agora, hein? Agorinha. O artigo. Isso. Toda vez que tiver o artigo na frente, já sabe, não tem nem erro. Pode botar esse danadinho, que é ele. Ele tá aqui também na letra C. Olha aquilo aqui, ó. Cadê? Ele tá aqui, ó. Olha ele aqui na letra D aqui. Ou na letra C. É porque aqui, ó, o dó, ele é a junção de D mais O dá igual a dó. Esse daqui é uma preposição e esse daqui é o artigo. Para não ficar estamos muito próximos de o porquê desse comportamento. Para que não fique assim, porque ficaria feio inclusive para pronunciar, aí a gente junta a preposição com o artigo. Faz uma fusão dos dois. Aí fica dó. Já o dá é o DE com A. DE mais A. Aí resulta aí na preposição dá. Estão entendendo agora? Aqui é o que? É preposição mais o artigo. Mas ele está aqui, ó, ele apresenta aqui o artigo. Por isso que aqui fica o porquê junto e sem o acento. Vou apagar aqui. Pronto. Vamos lá. Letra E. Você não vai à festa porque está triste? É uma pergunta, né? Pergunta. Você não vai à festa porque está triste? Aí é junto, né? Sem acento. Separado sem acento. Separado sem acento. É. Separado sem acento. Se lembre que ele pode vir no meio de uma frase. Aqui é porque ela é uma interrogativa indireta. Indireta. Letra F. Ah, letra F é fácil. Qual é a da letra F? A letra F. É. Eu botei separado e sem acento. Separado e sem acento. Legal, perfeito. Por fim, a letra G. É aquele porquê. Porquê separado e com acento, é isso? Isso. Separado e com acento. Justamente.
Foi difícil ou foi fácil? Rapaz, eu corrigi um bocado depois da sua explicação aí. E o Ronaldo falou assim, ó. Falou assim, ó. Foi mais ou menos. É, Mas é porque é prática mesmo, gente. É prática. Com o tempo vocês vão adquirindo a prática mesmo. Número 3. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B, tendo em vista o emprego de os 4 tipos de porquês aí. Ó. Por quê e por quê? Professor, Hein? eu fui fazer essa atividade sábado, eu apaguei umas 5 vezes. Não sei nem se está certo. Vamos lá. Essa daqui, ó, tá aqui, coluna A, tá aqui. E a coluna B tá aqui. O que é que vocês vão fazer? Tá aqui a letrinha, ó. Tem letra A, letra B, letra C ou letra D. De acordo com o tipo de porquê que deve ser encaixado aqui, aí vocês vão colocar a letra correspondente aqui. Se vai ser A, B, C ou D. Aham. Vamos Agora, lá. por que é que tem um espaço aqui? É para ajudar a encaixar, né? Qual é o tipo de porquê e você saber aí se é letra A, B, C ou D. Não fiz a pesquisa porque estava doente. Qual é o tipo de porquê? É o da letra A, é o da letra B, da letra C ou da letra D? Eu meti letra D aí. Letra D. também. Poxa, ele tá faltando uma letra aqui, ó. Agora que eu tô percebendo. É o L. Letra E. O bicho tava aleijado, ó. Já pensaste? O bicho tava aleijado. Deixa eu diminuir a fonte aqui pra ver se ele se encaixa direitinho aqui. O bicho tava aleijado. Pronto. Foi consertado. Vamos lá. Não fiz a pesquisa porque estava doente. Então aqui vai ser letra D de doido. D de doido. Aqui no segundo. Por que Marcela não conta toda a verdade? C. Letra C. Por que Marcela não conta toda a verdade? Letra C. Letra C. Vou botar ele aqui no meio aqui. Vai ser uma confusão para botar ele no meio, mas o espaço ficou pequeno. O outro. Não quis ir ao cinema por quê? Letra B. Letra B. Oxente. Bexiga foi isso. O bicho de repente andou aqui. É um fantasma, é? Eita, bexiga.
Afastar mais. Por que? Pronto. E aqui, letra B. O outro acabou-se. Letra A. Só sobrou ele. Letra A. Porque. Bora, bexiga. Por que? Pronto. Completou. Fácil ou difícil? Demais, Tá vendo só? Todo mundo acertou numa boa. Vamos para as duas agora. As duas últimas. Assinale a frase em que o uso de porque separado sem acento está errado. E aí? Professor, segundo, Eu quero a errada, viu? Eu quero a errada aqui. segundo os meus conhecimentos, essa letra C aí não tá colando não. Mas é os meus conhecimentos, né? A letra C. É porque tá sem acento no final. Isso. separado, né? É. Pois é, olha aí. Justamente, meu chapa, ela mesmo. Ela mesmo, É, letra C. Aí. Tá vendo que vocês sabem? É a letra C. É justamente a resposta que a gente quer. É ela que está errada aí no uso do porquê, que é esse que tá aqui, ó. É? É. As outras estão certas. Ela tá errada aqui. Porque se ela tá no final, ela deveria estar acentuada. Mas aí ela foi colocada no final e sem o acento. E toda ela que for assim, separada sem acento, ela tem que vir ou no início ou no meio. Nunca no final. Como ela veio no final aqui, então justamente ela é que é a errada aqui. Toda vez que ele vem assim, tem que vir ou no início ou no meio. É. Esse aqui, esse porquê aqui, ou vem no início ou no meio. E no final tem que ter aí o sinalzinho de interrogação. Isto. Tá Pronto. bom. Beleza, marca um X aí, letra C. E por fim agora, para fechar, indique em qual frase o uso de porquê junto e sem acento está correto. Ou seja, vocês irão ter que achar uma frase que seja uma explicação ou uma resposta. Qual delas aí? Vai, Ronaldo. Pede, eu tô bem. Testa aí, vamos testar aí, Ronaldo. Mete bala aí, Ronaldo. Eu não peguei ainda não, isso daqui. Rapaz, Vamos lá. Vamos matando devagar. Na letra A. Na letra A, ela está junto. No início de uma frase. Mas a frase é interrogação. Ó, tá aqui, ó. É uma interrogação. Tá certo ou tá errado?
Tá incorreto. Tá incorreto. Porque se é uma pergunta, teria que estar separado, mas ele está junto aqui. Então não pode. Essa daí está errada. Vamos para a letra B. Se lembre que essa daqui está pedindo a correta, viu? Tá aqui, ó. Tá pedindo a correta. A outra pedia a errada. Essa daqui está pedindo a correta. Letra B. Vou embora porque estou muito cansada. Se fosse o show do milhão, professor, eu ia marcar essa alternativa. Pois você ganhou no show do milhão. Aí o professor ia dizer assim, posso perguntar? Espera aí, professor. Pois pergunte. Espera aí, professor. Deixa eu pensar. Letra B, bota aí. A letra C não dá para ser porque ela tá no meio da frase, mas tem aqui, ó, o substantivo, não, o artigo O aqui, ó. É verdade. O artigo O. Aí ela não tá certa aí também não. E no meio também não dá porque no final tem uma interrogação. Helena sabe por que foi chamada a direção. Esse porquê tá errado. Esse aqui, ó. Esse aqui tá errado. O sentido que ele está sendo empregado aqui tá errado, porque aqui no finalzinho é uma interrogação. Professor, essa sua explicação do artigo me desembaçou. É. Eu tava embaçado nesse artigo aqui. Foi por isso que aquela outra letra ela errei. A letra D. Porque essa interrogação era para ser